Romã, Romã, ô Romã, Romã, ô Romã, Romã, Que foi, Romã? podcast. Romã Podcast. Fala, seus lindos! Vocês estão bem? Estamos começando aqui mais um Romã Podcast, dessa vez com o nosso Romangá. É a primeira vez que a gente está usando esse nome oficial, mas é um formato que a gente vai tentar fazer aqui com mais frequência para vocês. E apresentando comigo está o senhor Luiz Gustavo. E hoje nós vamos falar uma história onde Thanos é o vencedor. Eu não sei o vencedor. Referências. Quem não entendeu, volta no episódio lá. Apresentando comigo também o senhor Masayuki. E aí, povo? Não sei o que falar porque não tô acostumado nessa posição, mas bora lá. Sempre tem uma primeira vez. E cá estou eu, o senhor Fabiano. Muito prazer. Achei engraçado a gente nas posições trocadas aqui. E aí, seu lindo? Você tá beleza? 2025 tá bem? Começou bom o ano? Então, a gente prometeu o primeiro episódio ali pro dia 13, mas a gente tinha esse episódio na gaveta e a gente tirou ele pra você não ficar mais uma segunda sem arrumar podcast. Olha como a gente pensa em você. É um formato novo, a gente tá experimentando, então não deixe de dar seu feedback, beleza? Já faz um tempo que ele foi gravado, então algumas situações aqui de alguns dos integrantes do podcast tá muito melhor do que da época que ele foi gravado. Se bem que eu acho que pra pessoa perceber isso, ele tem que ser muito fanático por um podcast aleatório de anime. Mas é isso aí, não deixe de nos seguir na plataforma que você estiver ouvindo este episódio neste momento. Lembrando que se for YouTube, vai lá pro Spotify, que é o nosso carro-chefe. E fiquem agora com o nosso romangá do Onishot Yusha Goiko Kairimichi. Meu Deus, eu falei certo? E para o nosso primeiro oficial romangá, nós vamos falar de um one shot indicado pelo nosso amigo Masayuki. Como que é o nome dele? Yusha Goiko no Kaerimichi. Seria algo como? Cara. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Não, é que tem que pensar um pouquinho nessa letra, nessa palavra do meio, mas é mais ou menos, grosseiramente falando, é a volta junto com o herói. É, Mais ou menos isso. Porque segundo o Google Tradutor, a festa do herói está a caminho de casa. Mas é que essa festa seria tipo parte, entendeu? E a parte é o grupo, certo? Então ao pé da letra fica errado, mas tá tudo certo. É o grupo do herói a caminho de casa. É mais ou menos isso. Esse é um one shot, ele foi lançado ali pelo ano de que eu não consegui achar, mas o autor, ele se chama Hirano Ryouji. Pra quem conhece da comunidade e acompanha, aquele cara nerdola de mangá mesmo. Ele é o mesmo autor de Bluesy Beats, que é um outro mangá um pouco curto. Tem 14 capítulos, não é nem volumes. 14 capítulos. E também ele fez alguns spin-offs de Kimetsu no Yaiba, junto com a autora. É a autora, né, Kimetsu no Yaiba? Eu tô viajando. É autor, é uma mulher. A história desse one shot basicamente são 4 heróis que eles vão voltando pra casa deles após uma luta contra o Rei Demônio. Tem uma maga que é a personagem principal que tá liderando o grupo e a história é através da visão dela, a Nina. É um one shot curtinho, inclusive até se você possivelmente não conhece, dá uma pausada aqui no episódio, procura por ele, leia, senão vai levar 20 minutos Não. e depois volta aqui. No começo, quando o Massa mandou, falou assim, que você vai gostar. Começa ali dando aquela introdução falando que é o retorno do grupo que foi lutar contra o Rei Demônio. E eu achei que ia ser tipo um Frieren, porque o Frieren é a história depois de eles vencerem o Rei Demônio. E aí, como desenrolou, porque a Frieren é uma elfa e tal, é muito velho, mas não tem nada a ver com isso. A introdução é ali aquela primeira página, aquele primeiro quadro. No segundo quadro ele já mostra que é uma outra historinha, que é a jornada deles até a Vila Natal, a vila de Poca, né? E já começa numa dinâmica diferente. Dá uma sensação de que eles estão num mundo pacífico já.
Porque quem tá liderando o grupo é a maga e tá todo mundo muito amigável ali atrás. Pode ir na frente, a gente te ajuda. A sacerdotisa fala, vai lá, se você se machucar eu curo. E aí o guerreiro vai atrás e fala, fique tranquilo que eu estou na retaguarda. E aí ela vai indo. E ela toma um capote já de início. E durante a história, meio que no momento que tá, aparentemente está no presente, os balões já tipo, eu já na hora que comecei a ler achei bem estranho balões, né? Como o formato como os balões eram feitos. E também o modo como a fisionomia dela era da protagonista, né? Que é a Nina, né? Isso. E a dos outros. Os dos outros era meio estranho a fisionomia. Acho que o herói sempre tava com o olho fechado. E eles estão Só que curvados. e vira e mexe, tipo, mostrava algumas cenas do passado, né? Tipo, antes deles terem enfrentado o Rei Demônio. Aí eles estavam conversando, ele parecia que eles eram mais vívidos, tinha mais expressões no rosto, né? Antes, né? Os outros integrantes, né? Nesses momentos do passado deles conversando. E nesse momento, tipo, a gente, mas o que tá acontecendo? Por que eles estão desse jeito? São detalhes muito sutis que, no primeiro momento, como você tá, igual o Luiz falou, você começa a ler, poxa, uma história ali de um pouco voltada ali para o mundo medieval, /RPG, qualquer coisa semelhante aqui, e você já vai começando a ler com uma expectativa. Esses detalhes que você já mencionou aqui, você não percebe. Não. Você começa a ler ali se questionar eles do meio pro fim. do meio pro fim. Porque como é uma volta pra casa, você começa a observar que ela tá relembrando ali, no caso da Nina, principalmente quando começa a contar o backstory dela, ela tá, no caso, tendo um pouco de nostalgia, porque ela não tem a certeza se aquilo vai acontecer de novo, uma vez que vocês voltarem pra casa, ela não tem mais casa. Ela é uma órfã e tal. Queria fazer um comentário. A história é tão curta que não deu tempo de dar nome pro herói, pro sacerdotisa e pro guerreiro. Pior. É só ela, né? Só ela que tem nome. Até quando eles retornam pra vila, os familiares chegam Nissan, o outro chega chamando de papai, então não foi dado nome. Mas não deixa de ser bom, porque entregou a mensagem que o autor se propôs. Porque ele tem aquela roupagem padrão clichê de história medieval, fantasia com magia do Japão, né? Clichê pra caramba, assim, vamos dizer, a parte corpo dele. Só que como é contada a história e a abordagem que foi contada a história, que é muito interessante e muito legal. Porque, tipo, eles estão voltando do caminho, aí ela tem aqueles momentos deles, tipo, parar pra descansar, pra fazer a refeição ali. Só que nesses momentos é muito diferente de quando eles mostram o passado, antes deles terem enfrentado o Rei Demônio, que eles estavam indo no caminho para o Rei Demônio, né? Caminho contrário. Parecia que eram conversas mais vívidas, mais alegres. Como fala, aquela aura, aquele ambiente daquela conversa era muito diferente do momento do presente, né? Que quando ela tá fazendo a refeição, aí tipo, tá todo mundo segurando o pratinho. Acho que não lembro se chega a segurar pratinho ou não, os outros. Não, Os outros, só ela, que mas ela, depois só aparece ela, né? 4 pratinhos sujos. Então, na verdade, é um ponto que aparecem 4 pratos, mas um só tá sujo. Os outros estão só empilhados. É que eu Aí, fiquei tipo, reparando. E agora eu quero fazer a pergunta que eu fiz em off. Opa, editor interrompendo aqui rapidamente para dar o último aviso. Se você tá ouvindo até aqui e não leu esse one shot, pausa o episódio, procura ele ali que você acha, não é difícil, mas vá ler ele antes de ouvir a partir daqui. É uma experiência muito legal e se você for ouvir o episódio para depois ler, você vai perder o mais legal dessa obra. Quem avisa o taco é. Em que momento vocês repararam que eles não venceram o Rei Demônio? Já vai lançar já a pergunta? Bom, já que a gente já vai entrar no plot, o momento pra mim que eu comecei a desconfiar foi que logo no início do mangá, depois do primeiro flashback, tem ali os cortezinhos deles voltando. Tem a única página colorida, inclusive no meio da história, você observa que ela tá feliz e todos eles estão com a cabeça baixa. Aí você fala, ué, mas tá errado isso aqui. Depois corta pra ela fazendo algumas coisas esquisitas ali, mas até então você não percebe. Eu só fui ter certeza mesmo depois do segundo flashback, em que ela acabou, o jantar deles foi uma gororoba que ela fez e ela acabou colocando um ovo
Só que o ovo que ela pegou, ela não sabia do ninho de dragão. E a mamãe dragão foi tirar satisfação. E assim, Tem essa cena que a gente tá falando do prato aqui. sim, logo depois dela, a mamãe dragão foi tirar satisfação e acabou que só ela entrou em batalha. Todo mundo ficou quieto dentro da tenda. Mas como que ninguém tá ouvindo O dragão atacar. e tá ali de boa? Tem alguma coisa errada. E aí tem aquele corte pra os rostos deles todos parados, sem expressão nenhuma. Mas você, Márcio, em que momento foi? Toda aquela aura, tipo, a história que está sendo contada foi ficando cada vez mais estranha. Tipo, foi aparecendo as perguntas, né? O que que tá acontecendo? Por que nesse momento do dragão ninguém teve reação nenhuma? Por que que o comportamento dos personagens no passado tá diferente do atual, né? Por causa que, tipo, se fosse eles, sei lá, ignorando a personagem principal ou, tipo, deixando a personagem principal fazer todo o serviço e ele sendo babaca, não faz sentido, porque no passado pareciam que eles tinham, todo mundo tinha ali uma certa intimidade, todo mundo se gostava e tudo mais. Eu fui realmente ter a certeza, tipo, caralho, é isso, no momento que eles param na primeira cidade na história, né? Que ela tem que fazer repor os mantimentos, né? Aqui é a hora da revelação mesmo, né? Sim. Então, como eu falei pra você, agora eu vou falar pros nossos ouvintes. Foi na página 2. Ó, ligeiro. Mas assim, não tinha certeza, eu fui ter certeza, assim como o Fabiano, na cena do dragão atacando também. Mas é que o mago nunca vai ser a vanguarda. Nunca. Uma dinâmica de RPG, o mago vai ter, sei lá, um D4 de vida, um D6. Ele não vai tancar um golpe de um goblin. Então, ele nunca iria na frente, sendo que tem um guerreiro de armadura completa, tem um espadachim. Então, assim, não teria motivo algum pro mago ir na frente. Aí o mago na frente e aí ela cai. Quando ela cai, ela fala pro herói dar uma mão pra ela, mas ele não vem de imediato. E toda aquela conversinha de a gente vai proteger você, a gente vai ajudar você, não sei o que. E foi assim, isso tá muito esquisito. Aí reparei tudo isso que a gente já comentou. No caminhar, ela tá andando ali felizinha, mas eles estão todos de cabeça baixa, aquela aura cinzenta, né? Muitas rachuras no mangá. Aqueles skins, dava aquela sensação de um clima sombrio e tal. E a hora da revelação dá uma tensão, porque, pô, é explicado que ela aprendeu a magia negra, foi a primeira magia que ela aprendeu. Ela decidiu fazer magia de ataque, porque já tinha uma sacerdotisa no grupo, ela não precisava de cura. Ela aprendeu justo uma magia negra que envolvia animar corpos. Aí tem aquela cena que o dragão tá atacando e mostra todos aqueles corpos parados do restante do grupo. Não tem como não ter certeza. E a hora da revelação, que é o irmão do herói, é de cortar o coração, dá a impressão que eles vão crucificar ela. Mas eu acho que o plot do final é bom. Do final ele chegando, né, no objetivo. Não sei se vocês concordam comigo, mas a vila toda recepcionar eles e, tipo, pô, imagina quão foda foi pra ela, porque a jornada não foi curta, foi mó longa, carregando os amigos que morreram, sem saber se o que ela tava fazendo era uma coisa boa ou ruim, falando sozinha, lidando com seus próprios pensamentos e sentimentos. Fora que não é cidade natal dela, né? Porque ela não tem família nem lugar, tipo, nem cidade natal, nem nada, né? Ela não tem pra onde ir nem pra onde voltar. E ela foi resgatada no meio do caminho, no meio da viagem do herói, né? Durante a trajetória eles encontraram ela. Lembra um pouco da trajetória da Fleeren também. O grupo já estava formado, encontraram ela depois. E decidiram que era uma boa se juntar a eles. A gente vai revelar o que é mesmo, ou não? Que até agora a gente não falou. Falou o quê? Da situação dos quadros, dos três. Falou, tá todo mundo morto. Falou sim, mas... Falou? Falou, Não, foi que eles foram derrotados. Derrotados pelo Anos quer dizer que eles foram de base, viraram camisa de saudade. Mas assim, daí eles voltam pra vila lá e tal. E o irmão deve ter avisado, né? Porque todo mundo tava esperando pra recepcionar eles. Eles entendem, tanto que ele vem agradecer ela em prantos, né? E aí eu não entendi se aquilo é tipo um espasmo da alma e tal, porque as famílias correram abraçar e eles abraçaram de volta. Não, foi ela controlando. Você tem certeza? Uhum, tem um Por trecho quê? do próprio mangá em que as crianças vão, as famílias falam, não, deixa o pai de vocês, dela corta pro quadrinho, mostrando ela mexendo e o pai abaixando, abraçando. Cara, ela cai em prantos assim que todo mundo corre pra cima. Pra mim aquilo foi um espasmo da alma. Cadê? Eu vou achar onde eu li aqui pra eu ver de novo.
Falando, tá aqui, ó. Enquanto isso, falar do, cara, do desenho, que o cara é um desenho muito bonito. É claro que não são todos, né, que ele capricha, mas tem umas páginas em específico que ele dá uma caprichada a mais que ficou muito bonito, cara. Cara, o herói só aparece com o olho aberto nas lembranças dela mesmo. E de fato, Fabiano, não dá nem pra entender que os pratos estão sujos ou não estão sujos. Só estão empilhados, um e o dela tá separado. Mas vamos lá, cadê? É legal quando o irmão do Ponta depois mostra ela refazendo a magia para reanimar eles todos de novo. E a expressão de choque do irmão do herói, ela falando num tom mais sombrio, que eles estão todos mortos, porque eles foram derrotados pelo Lorde Demônio e tal. Pesadíssimo. Só que depois o plot do irmão recebendo eles na vila. E essa conversinha que ela tem com ela mesma, mostrando que ela tá maluca. Mas ficou muito legal. E eu abri aqui, enquanto a gente tá gravando o My Anime List, e os fãs desse Buzz Beats, eles pegam pesado com o autor, gente, falando que a história é uma bosta. A gente não sabe. Segura o cajado na mão e daí o guerreiro abraça os filhos. Você está certíssimo, senhor Fabiano. Infelizmente a alma não tem nada disso, não. A alma nem tá ali mais, filho. Mas já tá. Ela até conjurou uma magia pra eles não se decompor tão rápido, né? Pra diminuir, retardar começar a feder, né? Começar a cheirar e tal, e tudo mais. Então, mas aí eu quero que os senhores me expliquem o final. Porque a história poderia ter acabado aqui, né? Chegaram na vila, foram recebidas. A hora que ela vai falar, eu sou a Nina, eu sou a maga do grupo. Daí já começa a receber o pessoal, ela já começa a chorar. Daí o irmãozinho agradece, né? E dele fala, entendo que foi uma baita jornada. E o que ela fez? Ela começou a se juntar a outros grupos, mas grupos que estavam retornando. Que ela fala que a missão dela é ajudar as pessoas a voltarem. Eu acho, provavelmente ela usou, tipo, ela não sabia qual que era o destino da vida dela, né? O que ela deveria fazer da vida após tudo isso, né? Tipo, ela não teria onde morar, não saberia onde ele foi. Tipo, aí os heróis, antes deles morrerem, eles até convidaram ela a morar na vila deles, né? Lá no Poca, lá, né? Só que, como eles morreram e tudo mais, e ela fez toda essa jornada, pelo que eu entendi, ela transformou o que ela fez com os amigos dela, com os heróis, algo como uma missão de vida, tipo de trazer pessoas que forem em alguma jornada mortas, trazer de volta para os familiares, né? E eu acho que foi isso. Eu vou falar pra vocês, dava um passado de vilão absurdo. Mas eu entendi isso também. Ela virou ali meio que uma guia pós-mortem da galera. Pois é, eu entendi mais ou menos, porque ali naquele quadro, antes do quadro final, né, tem um grupo se abraçando, falando que estarão sob os cuidados dela, daí eu fiquei, será que ela vai ficar nessa de ficar andando com mortos pelo mundo? Ela transformou isso como uma missão de vida dela, né? Beleza, ela Aí. transformou nisso, mas, pô, pensou lá, o coveiro, você acha que ele gosta, que ele faz isso que é uma missão da vida dele? Ele faz isso só botar o salário caro só, entendeu? Ele não tem nenhum dia com aquele sorrisinho que ela tá no quadro final. Você já viu quem trabalha em funerária? Já. O cara é meio. Tem os parafusos meio sortos. Nada contra quem trabalha em funerária, tá, gente? Quem trabalha em casa de ração também não é normal. Indo então para as nossas considerações finais. Dessa vez a gente vai dar uma notinha também para Yusha Goikou no Kairimichi. Senhor Luiz Gustavo. Olha, fui chamado pelo nome completo. Eu gostei muito da história. Achei o traço desse autor muito bonito. Achei que a história é envolvente, sim. Se a gente não tem uma bagagem de joguinhos de RPG e de conhecimento de animes, a gente não se atenta a clichês. É muito sutil essa forma de mostrar que é uma jornada diferente. A gente que tá gravando toda semana, a gente tá assistindo mangá numa batida.
anime numa batida que não é todo mundo que faz isso. São somente adolescentes, vagabundos e noiados que fazem. E dentro dos noiados estão os otakus. Então, é por isso que a gente conseguiu notar e falando. Mas se você tá lendo num ritmo normal e tal, é uma obra que você vai curtir muito. E eu acho que eu vou de 4 romances, porque eu gostei bastante. Tanto que assim que eu terminei de ler, eu já mandei mensagem pro Masayuki falando, ô, dá pra gente gravar isso aqui? O que você acha? Ele falou, o Fabiano também gostou, vamos gravar? Vamos gravar. Então eu acho que se prendeu nós que estamos nesse ritmo de assistir toda semana um animezinho de 20 episódios, 25 episódios, acho que é bom pra caramba. Senhor Masayuki, suas considerações finais e nota. Cara, eu acho que eu fui meio que na estratégia do Fabiano, que o Fabiano sempre vê alguns vídeos outros no Instagram, no TikTok da vida, a cena de algum anime, aí ele deixa na listinha dele, né, Fabiano, assim, né? Uhum. E eu tava scrollando, né, passando pra cima no Instagram, aí eu vi esse mangá, falando desse mangá. Aí me interessei, só que eu não tinha falado do plot direito, né? Tipo, tá, vou ler um one shot rapidão pra ler. Peguei lá, fui ler. Aí eu falei, caralho, porra. Tipo, dá uma chocada na gente quando a gente não conhece o plot, né, da história, né? Aí eu falei, mandei ao mesmo tempo, pro Fabiano e pro Luiz. Aí o Luiz já veio, bora fazer one shot, vamos para fazer o mangá. Aí o Fabiano também, bora, topo, por que não? Aí a gente tá aqui fazendo, é uma história muito boa, realmente, que quem é um one shot é coisa rápida, quem fala que One Piece não lê One Piece por causa de 1000 e poucos episódios, então é obrigatório ler esse daqui, que é só, É que só um. só um só. Página. E é muito boa a história, o jeito como é contada a história é muito boa, dá um quentinho no coração, mas ao mesmo tempo uma certa tristeza, então, mas é uma boa pedida. Eu vou dar nota 4,5 para Yusha Goiko no Kairimichi. Olha, quando o Masayuki chegou pra mim, lê essa história aqui, ele mandou o nome, eu falei, tá, fui procurar na minha fonte de mangás que eu tenho, não achei, eu falei, tá, você pode me mandar um print, uma foto pra me ver como é que é? Tô achando uns aqui que eu acho que não é esse. Aí ele já me mandou o link. Aí eu pensei, nossa, ele quer que eu leia mesmo, então eu vou ler. Pra mim ele só mandou leia. Aí comecei a ler tudo que foi falado aqui, a gente assina embaixo. Traço muito bonito, história muito bem contada, detalhes que num primeiro momento você não percebe, mas quando você relê uma segunda vez, você acaba percebendo que desde o início o autor já estava dando indício do plot final. Isso que o Masayuki havia mencionado durante o programa sobre o tipo dos balões que eram referente aos personagens que não eram a maga. Putz, eu não tinha percebido isso. Ele falou aqui, eu fui ver. Meu, desde o começo já era um balão de pensamento aquilo ali. Não era um balão de fala. Outro detalhe que o Luiz falou também, pô, o mago na vanguarda, jamais. Mesmo que na história eles tentam meio que encobrir sutilmente a justificativa dela na vanguarda, não faz sentido nenhum. E é algo assim que seria muito legal que se tivesse uma história maior, mais completa, mas eu não consigo imaginar como que isso poderia se transformar num mangá recorrente. Porque muitas das vezes o one shot ele é um capítulo zero ali de alguma história, mas infelizmente eu acho que não vai ser o desse. Eu acho que vai ser isso, vai parar por aí. Se o cara conseguir continuar e ficar tão bom quanto esse one shot aqui, olha, pra mim, ultimamente eu tô bem difícil nas avaliações, mas esse aqui me encantou do começo ao fim. Não tem nada que eu achei ruim pra criticar. Pra mim vai ser 5 romances. E estamos chegando ao fim do nosso Romangá, esse formato que a gente vai tentar trazer aqui com mais frequência. Se você tiver sugestões de volumes de mangás, a gente vai gostar mais de one shot por conta da questão do tempo aqui. São 3 adultos, 2 empregados, um desempregado.
Então, nem todos aqui a gente consegue ter um tempo hábil ali pra encaixar, mas a gente vai dar um jeito. Se for um mangá ali que tiver 1, 2 ali, no máximo 3 volumes, pode indicar. Se tiver mais também indica do mesmo jeito, a gente avalia aqui todas as possibilidades. Nem que a gente faça um episódio por volume, enfim. Só dê sugestão pra nós. Mas, senhor Masayuki, as pessoas que quiserem entrar em contato conosco para dar essa sugestão ou comentar sobre esse episódio, fazer elogios, críticas, falar como está o dia, comentar sobre a bolsa de valores, como que elas fazem? Você vai fazer o seguinte, meu caro gafanho. Você vai pegar o seu celular, o seu notebook, qualquer aparelho eletrônico que tenha acesso à internet e acesso a e-mail. Você vai digitar no seu e-mail que você utiliza, pode ser até o bol, @bol, não sei se ainda alguém usa ainda. romanpodcast23@gmail.com. Lá você vai mandar tudo que você tiver agoniado no teu peito, ou você tudo aquele elogio que você passar pra gente, beleza? E também temos as nossas redes sociais que o meu querido amigo Luiz vai mandar maravilhosamente para vocês, onde a gente pode entrar em contato conosco também. Então, se você quiser recomendar mais alguma coisa pra gente, se quiser reclamar que o episódio foi muito curto, que dá pra ter falado mais, encher de abobrinha e tudo mais, você pode falar com a gente lá no nosso Instagram, que é o roman.podcast. E além de reclamar com a gente, você pode ver nossos cortes, conhecer mais do nosso conteúdo. Também temos o nosso TikTok, o pessoal que gosta ali, os jovens gostam muito do TikTok, é o Roman_podcast. Lá vai ter todos os nossos cortes também. Vocês conseguem falar com a gente pela DM, dar suas opiniões e sugestões. E nós temos uma outra plataforma que nós subimos os nossos cortes. Qual que é, senhor Fabiano? O YouTube, plataforma que a gente tá tentando entender, porque ela não nos entende, vira e mexe, fica falando, ó, seguinte, meu consagrado, esse vídeo que você colocou aqui, tem umas paradas que você não pode usar. A gente não vai fazer nada, mas você fica esperto. A maioria dos vídeos é assim. Então a gente acaba subindo por lá também. E além do YouTube, nós temos mais outros 2 canais em que a gente acaba postando as novidades do Roman Podcast, seja os novos episódios, seja uma notícia aleatória ou outra, que são o canal do WhatsApp e o nosso canal, nossa comunidade, grupo, canal, sei lá, página, no My Anime List. Enfim, o link de todas elas e todas as redes sociais aqui mencionadas estão na descrição deste e de todos os outros episódios. Então, a gente vai chegando aqui pros finalmente, pras despedidas. Senhor Luiz. Agradecer a todo mundo que parou para ouvir a gente de novo. Agradecer aos homens maravilhosos que estão disponibilizando mais um dia na semana para me ouvir falando sobre anime, que são os meus amigos. E estamos juntos aí. Também quero deixar aqui, estamos abertos a sugestões, não só de one shot. Se vocês acharem algum anime que é curta-metragem, alguma coisa assim, faremos com muito prazer. E esperamos sinceramente um feedback se vocês gostaram desse formato, porque a gente achou muito bacana poder produzir mais conteúdo para vocês. Eu queria primeiro agradecer meus amigos aqui, senhor Fabiano e senhor Luiz, porque no momento que eu mandei o link para eles lerem esse one shot, e eles leram de imediato, eu me senti tão feliz, mas eu me senti, sabe, quando foram atenciosos comigo, sabe, me senti importante para a vida deles. Oh. Mas então realmente também estou feliz que a gente fazendo mais um formato diferente para vocês, um formato que não é mais curtinho, né? Facilitando tanto para a gente quanto pro editor. Então espero que vocês gostem desse novo formato, que é mais um formato para aumentar a nossa semana, né? Que além da segunda-feira temos mais esse episódio. Aí eu agradeço muito por vocês estarem sempre sendo atenciosos conosco também e nos escutando também. Tem que falar tchau? Tchau. Calma. Tchau do Fabiano. Então é isso, senhoras e senhores. Lembre-se, novos episódios de Roman Podcast todas as segundas-feiras. Essas séries diferenciadas, a gente fique atento, nos siga no Spotify ou no player em que você estiver ouvindo esse episódio, porque assim que a gente lançar um programa novo, vocês já vão estar sendo notificados. Agradeço você que nos ouviu até aqui. Desejo para vocês um ótimo dia, uma ótima semana e tchau!